Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor, dia da professora. Como diz um provérbio árabe, ensinar é aprender duas vezes. Eu vou falar aqui de um aspecto do ato de ensinar, que é o pensamento crítico e o incômodo. Educar também inclui isso. Eu já sei, você também já deve saber das dificuldades que é ser professor no Brasil, dificuldades salariais, de carreira, de prestígio social. Nós, inclusive, somos perseguidos por políticos canalhas da direita, pregando aí dizendo que a gente faz uma doutrinação, quando na verdade eles que fazem. Então não é fácil ser professor no Brasil. Em sala de aula ou no YouTube está tudo muito difícil. Nas redes sociais também. Estamos sendo perseguidos por mais canalhas, fazendo uso de uma retórica de direitos humanos para atacar quem critica Israel. Agora é isso, agora virou moda. Criticar Israel é, segundo esse povo, apoiar o Hamas, apoiar o terrorismo do Hamas. A gente sabe que não é por aí, mas esse povo usa essa retórica de direitos humanos, dizendo que a gente está defendendo terrorista para nos perseguir. Então, estamos aí no meio desse balaio de gato, sobrevivendo, existindo no meio de tantos fogos cruzados, praticamente numa guerra ideológica. E eu vim falar aqui sobre, como diz o título do vídeo, educar também é incomodar, ensinar também é incomodar. Como assim? Muito se fala, a educação é um campo da realidade que ela engloba discursos muito abertos e genéricos. Então vocês têm que ficar ligados nisso. E o que mais tem, por exemplo, é político dizendo que defende a educação. Que é lindo dizer isso. Mas que educação você está defendendo? Educação crítica? Emancipadora? Onde o educando vai ter autonomia de pensamento? Ou uma educação de apertar parafuso apenas, cujo sentido é que o trabalhador não questione a sua realidade? Então, vamos ficar de olho nesses discursinhos aí. Eles têm que ser mais específicos. Que educação você vai apoiar? Certo? E aí, então, nesse campo de discursos genéricos, vazios e bonitos da educação, tá tudo junto, não se fala muito nem sempre se fala do pensamento crítico. Ou então se fala do pensamento crítico e de que a educação deve transformar a realidade e tornar o mundo melhor. Mas quando a gente tenta fazer isso, a gente é perseguido. Porque, você há de combinar comigo, não se transforma o mundo sendo conveniente. Não dá para dizer que vou trabalhar uma educação transformadora se eu falar, tem guerra, é isso mesmo, é do mundo. Massacre na Palestina, é do mundo. Deu certo problema ali naquele órgão público, na política, é do jogo. Não. Então, se a gente quiser uma educação transformadora, crítica socialmente, ela vai ser incômoda em algum momento, ou em vários. Então, ensinar também é incomodar. É sair da zona de conforto, como diz, dar aquela cutucada na cabeça, incomodar mesmo. Não é só essa questão bonita de transmitir conhecimento, é trocar ideias também, é ter muita paciência e incomodar. Por exemplo, no último vídeo eu falei algumas verdades inconvenientes, que eu comentei sobre usos políticos da religião. Muita gente não gosta, porque acha que a religião que ele vive na vida pessoal é a religião que um país, no nível de política interna e externa, vive. Então não é por aí, gente. Então eu tenho que vir dizer algumas verdades agradáveis, que eu fui também aprendendo ao longo da vida, estudando, como professor e também como aluno, que tive mestres sensacionais, mestres e mestras sensacionais que me ensinaram aí o caminho das pedras. Não vou citar aqui por nomes, porque está ficando perigoso isso, mas os mestres e as mestras que me ensinaram o caminho das pedras, eles sabem disso. Já agradeci eles pessoalmente, no sentido de ensinar como se analisa uma fonte histórica, pensar as relações entre política e religião, relações entre economia e política, geopolítica, analisar o macro, questões essenciais aí para a sociedade, entender que está tudo relacionado, mas que uma coisa é a motivação material, física, outra coisa são os discursos que se apropriam de elementos religiosos, de imaginário, de moralismo. O que eu vim falando no último vídeo sobre as relações entre política e religião.
Então a gente acaba tendo que dizer umas verdades agradáveis, porque o professor ele não existe. Nós professores temos que motivar os nossos alunos e tirar o melhor deles, ajudá-los a tirar o melhor deles mesmos em condições favoráveis. Claro que a gente também não pode ter a visão romântica de que só a vontade do professor vai influenciar o aluno a ajudar a mudar o mundo. Não é por aí. Então, dentro das condições possíveis, nós temos que fazer isso, mas também não estamos só para passar a mão na cabeça de aluno. A gente tem que vir dizer umas verdades agradáveis, como eu disse no último vídeo, que é o assunto que eu mais pesquiso, no caso, história das religiões. Então, tenho que apontar aí a instrumentalização política da religião, os usos políticos da religião sendo usada aí para organizar e executar projetos políticos. O genocídio de Israel aos palestinos, por exemplo, a limpeza étnica, o genocídio à população negra aqui no Brasil e muitos outros. Então, são verdades agradáveis. Quase sempre a religião está ali no meio, usada para justificar esses projetos. Não é que a religião ela é a culpada, é a instrumentalização da religião, porque a religião é uma coisa aberta, poética, serve praticamente para tudo. Então, tal como um psicólogo, nós professores, não estamos aí para passar a cabeça no aluno toda vez não. Tem que dar uma cutucada, às vezes tem que incomodar, dar uma sacudida, mostrar, olha, querido aluno, a realidade não é bem assim. Tem isso, tem aquilo. No fundo do poço tem um alçapão. Que horrível, mas é o mundo, gente, é o mundo. Se você quer ser conveniente com tudo, você não vai nem tentar a tal da educação transformadora. Não sei nem se a gente está fazendo isso, mas a gente pelo menos está tentando aí, ó, tem essa orientação. Então, é isso. Ensinar a educar é também incomodar, é fazer uma crítica social ao mundo. Se quiser mudar o mundo, tem que passar por isso aí, não é só passar a mão na cabeça, não. Semelhante ao psicólogo, se você faz terapia com psicólogo, com psicanalista, poucas vezes ele está lá te passando a mão na cabeça. Ele está te confrontando, fazendo você ficar com uma pulga atrás da orelha, se questionar, reconhecer os próprios erros, ver seu lado sombrio. É só um paralelo. A educação também envolve isso. O professor não está ali só para motivar os alunos no sentido mais clássico, de forma positiva. Às vezes a gente está lá para incomodar mesmo, para dar uma sacudida intelectual, para mostrar, olha, as coisas não são bem por aí. Então é isso, feliz dia dos professores e espero que vocês tenham entendido o recado. Qualquer coisa, o direct e os comentários estão aí para abertos para trocarmos ideia. Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor, dia da professora. Como diz um provérbio árabe, ensinar é aprender duas vezes. Eu vou falar aqui de um aspecto do ato de ensinar, que é o pensamento crítico e o incômodo. Educar também inclui isso. Eu já sei, você também já deve saber das dificuldades que é ser professor no Brasil, dificuldades salariais, de carreira, de prestígio social. Nós, inclusive, somos perseguidos por políticos canalhas da direita, pregando aí dizendo que a gente faz uma doutrinação, quando na verdade eles que fazem. Então não é fácil ser professor no Brasil. Em sala de aula ou no YouTube está tudo muito difícil. Nas redes sociais também. Estamos sendo perseguidos por mais canalhas, fazendo uso de uma retórica de direitos humanos para atacar quem critica Israel. Agora é isso, agora virou moda. Criticar Israel é, segundo esse povo, apoiar o Hamas, apoiar o terrorismo do Hamas. A gente sabe que não é por aí, mas esse povo usa essa retórica de direitos humanos, dizendo que a gente está defendendo terrorista para nos perseguir. Então, estamos aí no meio desse balaio de gato, sobrevivendo, existindo no meio de tantos fogos cruzados, praticamente numa guerra ideológica. E eu vim falar aqui sobre, como diz o título do vídeo, educar também é incomodar, ensinar também é incomodar. Como assim? Muito se fala, a educação é um campo da realidade que ela engloba discursos muito abertos e genéricos. Então vocês têm que ficar ligados nisso. O que mais tem, por exemplo, é político dizendo que defende a educação, que é lindo dizer isso. Mas que educação você está defendendo? Educação crítica? Emancipadora? Onde o educando vai ter autonomia de pensamento?
ou uma educação de apertar parafuso apenas, cujo sentido é que o trabalhador não questione a sua realidade. Então, vamos ficar de olho nesses discursinhos aí. Eles têm que ser mais específicos. Que educação você vai apoiar? Certo? E aí, então, nesse campo de discursos genéricos, vazios e bonitos da educação, tá tudo junto, não se fala muito nem sempre se fala do pensamento crítico. Ou então se fala do pensamento crítico e de que a educação deve transformar a realidade e tornar o mundo melhor. Mas quando a gente tenta fazer isso, a gente é perseguido. Porque, você há de combinar comigo, não se transforma o mundo sendo conveniente. Não dá para dizer que vou trabalhar uma educação transformadora se eu falar, tem guerra, é isso mesmo, é do mundo. Massacre na Palestina, é do mundo. Deu certo problema ali naquele órgão público, na política, é do jogo. Não. Então, se a gente quiser uma educação transformadora, crítica socialmente, ela vai ser incômoda em algum momento, ou em vários. Então, ensinar também é incomodar. É sair da zona de conforto, como diz, dar aquela cutucada na cabeça, incomodar mesmo. Não é só essa questão bonita de transmitir conhecimento, é trocar ideias também, é ter muita paciência e incomodar. Por exemplo, no último vídeo eu falei algumas verdades inconvenientes que eu comentei sobre usos políticos da religião. Muita gente não gosta porque acha que a religião que ele vive na vida pessoal é a religião que um país no nível de política interna e externa vive. Então não é por aí, gente. Então eu tenho que vir dizer algumas verdades agradáveis que eu fui também aprendendo ao longo da vida, estudando, como professor e também como aluno, que tive mestres sensacionais, mestres e mestras sensacionais que me ensinaram aí o caminho das pedras.